Olá pessoal, vamos seguindo. A gente agora vai dar a última dica, muito importante para você entregar a tua melhor redação para a Sesgran Rio, melhor discursiva. Eu vou falar aqui, né, vem numa sequência para você, se você pegou apenas esse terceiro vídeo, é uma sequência, são 3 vídeos que vão falar como os corretores da Sesgran Rio trabalham. Qual é a sequência de análise de uma discursiva em concurso público. E isso vai te ajudar bastante a compreender o processo de escrita. Então, eu te aconselho a assistir este vídeo. Este vídeo vai remeter ao vídeo anterior, que vai remeter também ao primeiro vídeo. É importante que você analise essa sequência, tá? Se você estiver compreendendo, comente, tá certo? Compartilhe, ou seja, diga o que você está compreendendo, se estes vídeos estão sendo assim úteis. Por quê? Porque é a primeira vez que eu faço vídeos dessa natureza, assim, um pouco mais técnicos, como se eu estivesse falando com corretores. Como se eu estivesse treinando corretores, a partir da orientação da própria banca, tá, gente? Isso aqui é orientação que é dada para corretores. E aí, isso é transformado em material de trabalho. E aí eu venho aplicando essas dicas para vocês aqui, na tentativa de fazer com que vocês tenham uma outra noção do texto, porque eu sei, é muito sofrido, né? A gente, às vezes, se deparar com um aluno que tem... tá tudo certo para o aluno ir, mas de alguma forma a coisa não está acontecendo, tá? Eu já expliquei isso algumas vezes. Isso acontece mesmo, a pessoa tem ali todo um conhecimento, às vezes tem até um dom professoral para falar sobre esse conhecimento, né? Ou seja, verbalizar de forma oral sobre esse conhecimento, mas quando essa pessoa tem que ir para o texto, vem meio milhão de bloqueio, ela não consegue. E o não conseguir está muito ligado a uma ideia muito tradicionalista, tá? Do texto. Eu vou falar sobre argumentação e consistência neste vídeo, importantíssimo, porque a gente vai fechar uma sequência que vem de um comando típico da Sesgran Rio, né? Ora, vocês se lembram que o primeiro critério que normalmente os corretores analisam é a compreensão do tema e a adequação do texto a ele, tá bom? E aí, quando vão analisar essa compreensão do tema e adequação do texto, essa proposta, os examinadores analisam também o que? A forma como você enxerga o comando da questão. Eles vão avaliar se você compreende o que está sendo demandado para você. E aí no vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz dessa sequência, eu falei sobre a diferença entre você discorrer, você dissertar e você dissertar de forma argumentativa. E deixei bem claro que isso não tem nada a ver com redação sobre atualidades tão somente. Você está fazendo uma questão, essa questão está pedindo uma análise técnica que é típica da sua área, pode se preparar. Se a banca falar com você para você discorrer, redação livre, qualquer tempo verbal, né, que você precisar empregar vai ser reconhecido. Não é se você não exemplifica, mas você apenas discorrer, você diz o que a lei fala, o que o determinado manual diz, etc. Perfeito, a banca só quer saber se você sabe. Isso é discorrer. Quando a banca pede para você dissertar, aí você tem que subir um degrauzinho. Você vai precisar o quê? Além de falar sobre, você precisa fazer um esforço pelo esclarecimento. Isso é importante. Se a banca falar para você dissertar, não é, de forma argumentativa, aí você já sai da questão de uma sequência lógica que é típica de dissertação, que é o esclarecimento. Você trabalha, até dei toda uma estrutura no vídeo número 2, não é? E a gente chega até a parte de argumentação e consistência, que é a dissertação argumentativa. E eu vou te explicar por que e como que isso é feito, tá? Então, se você estiver entendendo esses vídeos, dê um retorno pra gente, um feedback, né, pessoal do curso, aqui no atendimento do curso. Olha, aqueles vídeos foram muito importantes para mim, aquele tipo de vídeo que a Júnia apresentou, porque eu comecei a ver o texto com outros olhos, tá? Isso para mim, é fundamental, que trabalha tanto com texto e sei o quanto é transformador, né, gente? Quanto é importante escrever nos dias atuais, né, em que o mundo vê nas palavras e nos dados o quê? Uma fonte de dinheiro sem tamanho. Então você precisa produzir para você chegar a algum lugar, tá certo? Aí é importante para você. Pessoal, terceira dica para a gente fechar esse conjunto, né, aqui na área aberta, é a dica sobre argumentação e consistência. O que os examinadores vão analisar? Acompanhe comigo, isso é muito importante. Eu estou falando para Sesgran Rio, tá? Não estou falando de outras bancas, tá bom? Lembro
porque senão você vai querer aplicar a mesma dica, às vezes, em outras bancas que não comportam. Tem banca que é similar, mas tem banca que não comporta as coisas que eu vou explicar aqui, e aí você pode acabar se atrapalhando bastante, tá? Então vamos lá. Pessoal, o que é um corretor? Lembrando que isso aqui são orientações aos corretores, portanto, eu estou passando para vocês e traduzindo para facilitar a vida de vocês. O que um corretor normalmente observa quando a banca diz para ele: analise a argumentação e consistência? Ele vai analisar a consistência, ou seja, em questões que exigem a apresentação de argumentos ou justificativas, não é? É importante que o candidato apresente raciocínios bem fundamentados. Vou mostrar que é isso. A qualidade dos argumentos é avaliada com base em sua pertinência, coerência, capacidade de persuasão, ou seja, capacidade de convencimento. O que não quer dizer que você concorda com alguma coisa ou discorda de alguma coisa, está tentando convencer, ou seja, tentando mostrar a validade da sua opinião. Não é isso, tá? Nós vamos ver isso. Isso aqui, consistência argumentativa, toda banca pede do mesmo jeito. Mas originalidade e criticidade é particular de cada banca. Acompanhem comigo. Originalidade e criticidade. A capacidade de análise crítica é valorizada. Olha só o que a banca está falando para o corretor que vai fazer parte do corpo docente dela, né, do corpo de correção. A capacidade de análise crítica é valorizada, especialmente em questões que pedem reflexão sobre problemas ou temas atuais, né? Mas também nas questões técnicas também, tá? Mas aqui está chamando especialmente nessas questões, por quê? Porque nesse tipo de questão, que a banca vai trabalhar um tema transversal, um tema atual, os alunos costumam abandonar o texto base, tá? A gente vai falar sobre isso. E aí o bicho pega. Argumentos excessivamente óbvios ou repetição de ideias prontas podem ser penalizados. Então vem aqui comigo para te mostrar uma questão legal. Aqui, conforme eu venho usando os outros vídeos, né, e vou conseguir aqui no Turma de Geração com as outras dicas, a gente pegou a prova 11 do IPEA, que foi uma prova, né, ou seja, 2 questões que a gente acertou, tá, de temas que a gente acertou. E a prova 11, aqui na sua questão número 1, ela pede, preste atenção para você entender como que Sesgran Rio trabalha, isso independentemente do teu concurso, tá? É para você pensar assim, poxa, eu tenho que ter este olhar na hora do concurso público. A banca diz aqui, ó, nesse contexto, né, o contexto em que você tem o texto base, elabore um texto dissertativo contínuo. Veja que ela não fala em dissertação argumentativa, mas vocês vão ver a banca apertando um pouquinho o sapato, tá? Então, falou dissertação, já pense dessa forma. É um texto de 35 a 45 linhas, considerando obrigatoriamente informações dos fragmentos, né, no qual a banca pede o seguinte, ó, aborde a possibilidade de todos os habitantes de uma cidade, todos, seja no meio urbano ou rural, terem ou não, igualmente, o direito de viver, circular por toda ela, ou seja, de viver na cidade. Então veja que eu estou lendo um trechinho. A banca está falando sobre direito à cidade, né? E aí, a banca faz uma coisa muito interessante. Ela joga um texto ou um gráfico, tá? Pode ser também, que tem relação com este tema. E que de alguma forma você tem que olhar para este texto, não é para você copiar, mas é para você entender o rol de informações disponíveis, né? Para você interpretar na hora que você for produzir texto, interpretar qual o caminho, qual o raciocínio que a banca está trilhando, de tal modo que você vai assim construir teu mecanismo de persuasão, teu mecanismo de fundamentação e sua lógica, de forma crítica. Então, o que é análise crítica? Análise crítica, gente, é análise de estrutura. Como é que isso foi estruturado? Né? Eu, quando fiz letras, uma das coisas que mais me beneficiou no curso de letras, que eu amei fazer, se eu pudesse seguir a carreira acadêmica naquilo ali, tá? Que é análise crítica, tá certo? É crítica literária, principalmente, que a gente lidava com texto, então a gente tinha que trabalhar com crítica e estrutura, tá certo? Do discurso literário e, na verdade, de todo tipo de discurso. Então, aquilo me deu uma maturidade para olhar o texto, que hoje, se eu aplico aqui no concurso público, meus alunos vão bem, é graças ali, certo? Graças à professora Geisa Silva, uma professora maravilhosa,
que me ensinou a ler o texto de outra forma. Então é o que eu vou passar um pouco para vocês. Quando a banca fala análise crítica, ela quer que você leia os andaimes da obra e não só a superficialidade, tá? Então vem aqui, ó. Aqui a banca diz, ó, os dois fragmentos a seguir fazem parte do artigo intitulado Direito à Cidade, uma segregação socioespacial e a busca por cidades sustentáveis. Olha o título desse artigo. Entre a segregação socioespacial, ou seja, a segregação é o problema da cidade, o isolamento das pessoas, né, a dificuldade de acesso, as pessoas colocadas em situação de exclusão, né, dentro de uma cidade, tá certo? Que não tem acesso. E aqui diz, ó, a solução, a busca por cidades sustentáveis, ou seja, cidades que tragam bem-estar para a tua população. Quando fala em cidade sustentável, não é só cidade verde, é cidade que traz bem-estar, porque sustentabilidade também consiste em você combater desigualdades, tá bom? Então eu vou ler um trechinho só para você entender o caminho. Atualmente, cidades modernas possuem funções sobrepostas. Que tipo de funções? A gente pode habitar a cidade, a gente pode trabalhar na cidade, a gente pode simplesmente passear na cidade, né? Sendo que as funções privilegiadas da cidade pós-liberal, ou seja, da cidade além do capitalismo liberal, são as produtivas. Ou seja, a cidade, numa visão pós-liberal, é lugar de produção, certo? Ela é voltada para isso, com destaque para as terciárias, como comércio e circulação. Então, estou dizendo, o que é a cidade? A cidade hoje é assim. Uma questão patente nas cidades contemporâneas é o fato de que os direitos e as benesses, né, angariados em termos históricos não estariam disponíveis a todos. Peguei a linha de raciocínio. E é sempre assim na Cisgran Rio. A Cisgran Rio te pede um texto dissertativo, mas curiosamente, quando você olha o texto base traz uma problemática. O que é problemática, professora? Ora, gente, existe o direito à cidade. Esse direito é para todo mundo? Não, aí está instaurada a polêmica, a problemática. Então, quando ela pede para você, olha que interessante, e vocês vão ver pelo padrão de respostas, aborde a possibilidade de todos os habitantes de uma cidade, todos, seja no meio rural ou urbano, terem ou não igualmente o direito de viver, de circular, né, pela cidade. Veja que o texto começa dessa forma, texto base, de uma forma muito parecida com o enunciado. Buscando assegurar os direitos fundamentais de uma qualidade de vida digna e fundamente com explicitação de 3 elementos necessários para que isso se concretize. Então veja que a banca manda você esclarecer, ela dá esse comando, esclareça o que é o direito à cidade, né, das suas mais diversas formas, direito de você habitar, direito de você morar, seja no meio rural, meio urbano. Veja que a banca amplia essa ideia de cidade até para o meio rural. E ela fala, presente, né, elementos necessários para que se concretize o quê? O que é uma vida digna na cidade, uma vida com qualidade, uma vida com respeito a direitos fundamentais. Perceba que o comando fala sobre o direito e sobre a solução. Aí você tem que pensar, peraí, direito tá aqui e a solução, mas já não existe o direito? Ora, tá faltando a peça do meio. Se eu tenho o direito e tenho a solução, porque alguma coisa não está funcionando perfeitamente na prática. E é isso que o texto base te mostra. Todo o texto da Cisgran Rio é assim. Ele vai trazer a problemática junto. Então não precisa de a banca, olha que interessante, te mandar dissertar de forma argumentativa. Ela quererá de você essa percepção, essa criticidade. Eu tenho direito, mas o direito não é exercido na sua plenitude, portanto, eu estou diante de uma problemática e eu preciso pensar a solução, tá? Tudo bem? Foi isso que a banca fez. Então, gente, o examinador que tem toda essa leitura, né, que eu mostrei para vocês na construção, quando ele observa que a capacidade de análise crítica é valorizada, então análise crítica é analisar o lado A da moeda e o lado B. O que tem de positivo, o que há de negativo. Isso é análise crítica. A crítica, quando você pensa crítica de um filme, é um bom crítico? Ele vai falar sobre todas as estruturas daquele filme, como foi produzido, a direção, a atuação, como que ator tal fez, o papel do roteirista, se aquele roteiro é bom, ele está indo nas estruturas, está nas entranhas daquele filme. Ele não está simplesmente contando, te dando spoiler do filme, não. Ele está indo nas estruturas daquele filme.
Depois ele vai falar o quê? O que que não foi bom também. Então ele analisa o que foi bom, o que não foi bom, tá certo? É claro que sempre a coisa vai pender para um lado, né? Um lado de mais ou de menos, tá bom? Tudo bem? Então, a capacidade de análise crítica é valorizada, especialmente em questões que pedem reflexão sobre problemas ou temas atuais. O aluno fala assim, Júnior, mas eu estou fazendo uma questão sobre o tema específico. Pessoal, quando a gente trabalha tema específico da nossa área, a gente tem um olhar crítico. Então a gente erra menos. Mas quando a banca traz um tema transversal, um tema atual, a gente tende a negligenciar. A gente lê a informação, a gente faz aquela leitura de relevo, chamada leitura superficial, e não consegue perceber que está tudo sobre a mesa para nós, né? Gente, uma questão curiosa, eu gosto muito de carta, né? De cartomancia, adoro jogo de tarô, gosto mesmo, pratico já há bastantes anos, espero me aposentar com isso, tá certo? Porque de tanto que eu gosto. E o tarô tem uma questão, né, que vem lá da psicologia até, uma questão junguiana, quando você pega a carta do mago, né, o mago pertence aos arcanos maiores do tarô, eu só acho aqui para quem não conhece, mas é só para ilustrar, tá? Não é para tirar vocês da linha do raciocínio não, tá bom? Então vamos lá, ó. Mago Tarô de Marcele aqui. Eu tinha até observado ver se eu achava uma figurinha para ficar mais nítido, mas não vai achar. Então vou colocar aqui bem no meio para você entender, tá certo? Eu não sei se está dando para vocês enxergarem essa figura. Um pouquinho, né? Isso aqui é um tarô tradicional, um tarozinho, tarô de Marcele, né? Para iniciantes, principalmente. O que, que nós temos aqui? Essa é a carta que abre o jogo, não é? Quando você pega a organização de um jogo de tarô, essa é a carta que abre. Você tem o mago. Quem é o mago? O mago representa muito aluno de concurso público. Né? Está tudo sobre a mesa. Perceba que sobre a mesa dele todas as ferramentas estão postas. A discursiva da Cis Gran Hill é isso. Ela traz tudo para você, está tudo ali. Se você tiver um olhar sobre aquilo que está posto para você, você vai criar uma grande transformação na sua vida, certo? Ela te dá as ferramentas. Então perceba que parte do corpo do mago, né, se você olhar aqui uma das pernas dele, está voltada para o futuro, ou seja, a transformação. E parte está presa ao passado, né? Presa ao quê? Pode olhar que parte do corpo dele, a varinha mágica dele, a mágica que acontece para o futuro da transformação, mas há um olhar ainda muito preso ao passado, certo? Ele está olhando ali, não é? Olhando ali exatamente para o passado. Ele não consegue, ele está dividido entre esses dois mundos. É o aluno de concurso público, tá certo? Acontece bastante isso com o aluno de concurso. Por quê? Porque o aluno de concurso, ele pensa sempre assim, tudo que ele tem de tradicional, ele fala, eu tenho que estudar bastante e tenho que apresentar muitos conhecimentos na prova discursiva, porque quanto mais conhecimento eu apresentar, mais eu vou ser bem valorizado, tá certo? E ele entra no texto muitas vezes ignorando o comando do texto, sem perceber o tema em sua profundidade e sem perceber os comandos e sem usar de criticidade na hora que ele olha para a questão. Não é à toa, gente, que na Sesgran Rio, quando a banca traz o padrão de resposta, muita gente cai do cavalo porque sabe o que fica para trás? A problemática. A banca pede uma coisa, né? Ela pede aqui o direito, pede as soluções, mas o aluno não analisa quando o direito não funciona. Olha só o padrão de resposta da banca. Aqui, ó, por isso que no vídeo anterior, isso aqui é uma sequência de vídeos, né? No vídeo anterior eu falei para vocês no primeiro vídeo, o corretor ele tem aquele olhar clínico, não é? Aquele olhar cirúrgico. Ele entende esse rol aqui de uma forma completamente diferente do candidato, né? O candidato fica pensando, eu coloquei isso, coloquei isso, coloquei isso, vou recorrer. Às vezes ele colocou 3 elementos aqui que são do mesmo grupo, não são 3 elementos de desenvolvimento de problemática. Então, por exemplo, ó, multiplicidade de relações socioambientais, isso é a conjuntura da cidade, não é? Discriminação que provoca é provocada pela segregação espacial. O aluno viu que tinha que falar sobre direito da cidade, ele viu que tinha que apresentar soluções, mas ele não está pensando por que ele tem que apresentar soluções. Ficou ali as reticências no meio, está tudo sobre a mesa, o texto base falou, a cidade segrega, a cidade isola, a cidade exclui. Ela é vista de um ponto de vista econômico, portanto, se você não produz, você não é ninguém na cidade, não é? Se você
habita as ruas da cidade, você dorme nas ruas, a cidade não te garante direitos. Então, para todos quem? É essa questão, né? Aqui vai falar inclusão cidadã. Inclusão cidadã já é o quê? É o processo de mitigação daquela problemática, tá certo? Ou seja, você vai sanar aquela questão. Participação política, processo de mitigação. Função social da cidade, se é uma função social, então é uma previsão, direito, né? Respeito à igualdade de gênero, hoje está preconizando respeito, diversidade, a diversidade cultural ao meio ambiente. Isso aqui são direitos que estão garantidos. Economia inclusiva, solução, tá certo? Solução. Direito à cidade com um bem das gerações presentes, como um bem, né, das gerações presentes e futuras. O direito à cidade é um direito garantido, então é a base. Então, quer dizer, a segregação tem que aparecer. Então, não são três elementos quaisquer. São três elementos em senso crítico. Porque o corretor, quando pegou a tua discursiva, não é? Ele recebeu esta orientação aqui que a banca falou. Capacidade de análise crítica é valorizada. Então, o aluno que cria esse ambiente, ele consegue perceber o que é o direito, quando o direito não é resolvido e o que precisa ser feito. Aí, temos ali uma discursiva que está dentro do padrão desta banca, tá, pessoal? Desta banca. E a banca fala, especialmente em questões que trazem problemas atuais, porque a tendência é você negligenciar aquilo que você, né, não domina tão a fundo. Argumentos excessivamente óbvios, né? Só falou sobre o direito. Repetição de ideias prontas, só copiou o texto base, mas não entendeu criticamente esse texto, tá certo? Vão ser penalizados. Então, a consistência, ela está presente em raciocínios bem fundamentados. E a qualidade dos argumentos é avaliada com base na sua pertinência. Pertence a quem esse argumento? Pertence sim a tudo que a banca me deu. A mesa do mago está posta, né, na Cisgran Rio. Olha, meu argumento é coerente. Sim, o combinado é isso, é tratar deste assunto, né? E eu consigo sim criar um mecanismo de persuasão, porque eu vou criar uma linha de raciocínio mostrando o que é o direito, o que acontece quando ele não é cumprido e qual é a solução para isso. Então vamos voltar àquela discursiva que eu venho analisando, não é? Com vocês, exatamente neste mesmo parágrafo aqui, tá? Olha o que acontece aqui. O aluno vai direitinho, aproveitando para criar um ambiente de criticidade, pelo menos, tá? Depois eu vou falar se tem consistência. Um dos primeiros elementos essenciais para garantir o direito de cidade é a mobilidade. Então, já trouxe um conceito. Bacana. Vai desenvolver. A circulação pela cidade deve ser um direito garantido a todos. Lembra? X na tua parte teórica, né? Ou seja, você falou de X, X na parte teórica e X na aplicação prática. Aí ele vai continuar falando aqui, ó. Isso implica em termos práticos, ou seja, no dia a dia, na concretização desse direito, a construção de um sistema de transporte público. Solução. Solução. Né? Falou de um conjunto, vai trazer mais? Vou, para não ficar muito extenso, porque eu tenho que ter preocupação com a coesão, tenho que criar ambiente de coesão. Além disso, vou somar. A mobilidade deve ser pensada para todos. A partir de quê? Tem que trazer solução, aplicação prática da tua área, a banca pediu, criação de ciclovias, calçadas acessíveis, espaços públicos, que favoreçam o deslocamento de pedestres, idosos, pessoas com deficiência, de todo mundo. Aí, se não acontecer, olha a problemática. A desigualdade de acesso à mobilidade limita o direito de circular, gera exclusão e dificulta o desenvolvimento integral da população. Quer dizer, trouxe aqui, se X não acontecer, o que vai ser gerado? Então, trouxe a problemática. Bom, vamos pensar um pouquinho na construção agora com um olhar um pouco mais crítico, né? Se você assistiu os vídeos anteriores, você vai ter capacidade de aprofundar um pouquinho isso aqui para você criar um bom ambiente de construção. Professora, não seria melhor, tá, eu falar sobre o que é esse direito à cidade, em termos de mobilidade, eu falar como que isso é garantido na lei? Sim, faltou aqui a garantia, né, a persuasão completa, que é dizer garantido onde. Falou que é garantido a todos, mas não me disse onde está garantido isso. Né? Temos uma brecha de persuasão aqui. E aí, antes de trazer a coisa para o senso prático, poderia ter falado
da desigualdade de acesso, ou seja, quando esse direito não é garantido. O que acontece? Acontece isso e isso. Então, para garantir isso, garantir esse direito em termos práticos, o poder público deveria fazer isso e isso. Entendeu? Ó, o direito, o problema, a solução. Esse aqui é o melhor caminho para a construção de uma lógica persuasiva. O direito, onde ele está instaurado, né? O que é o conceito, né? Vocês grandes têm conceito ainda. O conceito, o direito, a problemática e a solução. É o melhor dos mundos, tá? Para essa construção. É claro que, gente, que lá em concurso as coisas nem sempre saem dessa forma. Por exemplo, isso aqui foi uma redação que o aluno tirou nota de excelência mesmo. Ele tem só um escorregãozinho, outro aqui. Porque a banca entende que nem todo mundo pensa dentro dessa linha de raciocínio, tá bom? Mas agora você já está entendendo melhor, já tem condições de entregar uma discursiva com muito mais ferramenta, tá bom? Quem vai seguir com a gente no Turma, a gente vai falar mais sobre essas questões, sobre como que a estrutura macro funciona, não é? Juntando sempre, como sempre praticar isso. E veja que isso não tem nada a ver com esqueleto. Aqui eu não vivo de comércio de texto, não dá, tá, gente? Eu me recuso a fazer esse tipo de coisa, porque é assim, pode funcionar uma vez, mas não vai funcionar duas vezes. Né? As bancas vão em cima dessas estruturas. Elas percebem a cópia não só. Tem um critério de correção que a banca vai falar sobre isso. Elas percebem a cópia não só, tá certo? Do que é óbvio, mas percebem estruturas sendo repetidas. E aí tu cai na casa de 70%, ou seja, você acha que está indo bem nos simulados de redação. Os alunos adoram fazer simulado e falam, não faz essa porcaria, pelo amor de Deus, não faz. Isso é besteira. Simulado tem que ser uma coisa muito bem orientada. Não pode ser ficar treinando, senão você fica treinando errado, entendeu? De uma forma completamente errada. Você precisa compreender o que a banca quer, a partir do olhar do examinador. Compreendeu? Você consegue montar, consegue trabalhar com mais praticidade, tá bom? É claro, já não vou fazer concurso para outras bancas, isso ajuda? Ajuda bastante. Tudo que eu expliquei aqui, claro que ajuda bastante. Mas é claro que cada banca tem um detalhe ali, certo? Tem uma forma de pensar a tua lógica textual, né? Sempre uma forma mais avançada, uma forma, às vezes, um pouco menos exigente do que outras. E assim tá, gente? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem se gostaram, tá certo? Se entenderam, se é um vídeo interessante. E se querem estudar conosco, né, embaixo desse vídeo tem toda a descrição. Quem segue no Turma, a gente avança para poder amadurecer, para fazer a nossa revisão aqui de conhecimentos.